No ano de 1994, o Brasil celebrava com euforia a conquista do seu 4º título mundial de futebol. No beijo de cada jogador, o beijo de cada brasileiro. No carinho de cada jogador, o carinho de cada brasileiro. Porém, o que poucos sabem é que, se não fosse pela intervenção inesperada de traficantes do Rio de Janeiro, essa história poderia ter sido diferente. Isso porque poucos dias antes da estreia, o pai de Romário, a estrela da seleção brasileira, foi sequestrado e o baixinho disse que não jogaria enquanto seu pai não fosse liberado. Essa situação fez com que a bandidagem do Rio decidisse agir em prol do amor pelo futebol. Utilizando suas influências, eles colaboraram com a polícia para resolver esse caso. Acredite se quiser, né? Essa história pode parecer surreal, inacreditável, mas é a pura verdade. Nesse vídeo a gente vai conferir o dia que traficantes do Rio de Janeiro ajudaram o Brasil a vencer a Copa. É mole? Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Em maio de 1994, o Brasil literalmente tinha acabado de perder o Ayrton Senna, o maior nome do país naquele momento. E logo após a tragédia, um segundo acontecimento abalaria outro ídolo brasileiro. Há 30 anos, o Rio vivia uma epidemia de sequestros. E esse tipo de crime era um dos principais assuntos do noticiário. O problema era tão frequente que o governo estadual foi obrigado a criar uma delegacia especializada, a Divisão Anti-Sequestro. Alguns sequestros chegaram a durar meses, como foi o caso do empresário Fausto Mourão, que passou 191 dias no cativeiro. E foi nesse período que o pai do maior craque brasileiro da época acabou também se tornando vítima desses criminosos. O comerciante Edevair de Souza, pai do atacante Romário, tinha acabado de fechar o seu bar na Vila da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, e ia pegar um táxi para casa, em Jacarepaguá, quando ele foi rendido e enfiado dentro de um carro por 3 homens armados e encapuzados. Começava na noite daquela segunda-feira, dia 2 de maio de 1994, um sequestro que poderia ter tirado o artilheiro da Copa do Mundo da seleção brasileira. Se acredita que logo depois de sair carregando a gaiola de passarinho, ele foi sequestrado ainda perto do bar. O pai de Romário teria sido apanhado por 2 homens e jogado dentro de um carro. Seu Edevair foi levado pelos bandidos cerca de um mês antes do Mundial, e o centroavante disse que não teria condições emocionais de disputar o torneio enquanto seu pai não fosse libertado. Isso causou, é claro, uma comoção ainda maior na época, muito pelo fato de a Copa estar tão próxima. Lembrando que o Brasil estava há 24 anos sem vencer a competição, e o Romário, ele era o cara daquele time. Romário disse que está muito preocupado. Pediu que os filhos venham do Brasil para cá. Romário está mantendo contatos pelo telefone com a família no Brasil. Por recomendação da polícia, Romário disse que neste momento não deve dizer nada para não prejudicar as negociações com os sequestradores. Quando o pai do jogador foi levado pelos sequestradores, o atacante jogava no Barcelona, que era líder do campeonato espanhol, faltando aí apenas 2 rodadas para o fim da competição. No começo, a família do jogador manteve segredo sobre o desaparecimento do patriarca, mas vendo que a coisa não se resolveria tão rapidamente assim, eles resolveram então expor para a mídia um dia depois do acontecido. Os sequestradores entraram em contato exigindo $7 milhões no resgate. Essa era uma quantia extremamente absurda para a época, maior do que o valor do passe do centroavante, para você ter uma ideia aí. O que levou os investigadores a concluírem que a quadrilha responsável pelo crime era um tanto quanto amadora, nem sabiam ali o que estavam fazendo. Mesmo assim, resgatar o seu Edevair não foi tarefa fácil e as autoridades iriam precisar de uma ajudinha nada convencional para poder solucionar esse caso. A polícia suspeita que o cativeiro do pai de Romário esteja no mesmo bairro onde funciona o bar. As investigações estão sendo concentradas nas favelas e nos conjuntos habitacionais de Vila da Penha. Da Europa, antes de um jogo decisivo e importantíssimo contra o Real Madrid, o artilheiro deu uma entrevista para o jornal O Globo dizendo que estava muito triste com a situação e que não merecia passar por aquilo, depois de ter dado tantas alegrias para o Brasil. A seleção estava perto de embarcar para os Estados Unidos e, apesar das brigas históricas com o treinador Zagallo, o baixinho era de longe a maior esperança para nós conseguirmos o tetra. Nos bastidores, após passar 3 dias do desaparecimento de seu
pai, Romário já dizia que não teria condições de jogar o Mundial. No dia 5, a família chegou a fazer um apelo aos sequestradores para libertarem o seu Edevair. Já a polícia dizia não ter testemunhas, mas que recebia informações de outros bandidos. Abre aspas. Bandido também gosta de futebol, disse o diretor da divisão anti-sequestro do Rio na ocasião. A tensão aumentou ainda mais no dia seguinte, na sexta, quando Romário ameaçou de vez não jogar pela seleção brasileira na Copa do Mundo caso seu pai não fosse libertado. Foi aí que a própria família, orientada pelo jogador, tomou uma medida mais drástica. Eles foram pedir ajuda ao crime organizado do Rio de Janeiro, para que juntos com a polícia eles conseguissem aí finalmente libertar o seu Edevair. Foi o futebol unindo a bandidagem e os policiais. Eu não sei se vocês lembram, em 1994. Mano, um mês e meio antes da Copa, os caras sequestram o pai do Romário. O Romário falou assim, eu não vou jogar a Copa se não devolverem meu pai. Vagabundo gosta de futebol, polícia gosta de futebol, todo mundo gosta de futebol. Um conjunto de traficantes e de assaltantes se juntaram pra achar o cativeiro do pai do Romário, cara. Um mês antes da Copa. Os caras se juntaram e o Romário falou, não, se os caras quiserem me ajudar, não dá nada. O baixinho sempre falou, se os caras quiserem me ajudar, eu aceito e já era. Não deu 2 dias e no domingo, 6 dias depois do rapto aí do seu Edevair, a polícia militar descobriu a localização do cativeiro em Queimados, na Baixada Fluminense, e libertou então o pai do Romário, prendendo 2 mulheres responsáveis por vigiar o refém e, horas depois, pegando mais 2 homens responsáveis pelo crime, chegando ao fim, então, o drama não só do craque e de sua família, como de todos os brasileiros que podiam respirar agora, aliviados, pois o baixinho iria nos representar na Copa. O comerciante voltou para casa com os punhos machucados por conta das algemas que ele foi obrigado a usar no início do sequestro, mas disse que foi bem tratado, comeu bife com batata frita e até bebeu cerveja no cativeiro. Era tipo um cativeiro 5 estrelas, né? Vida de luxo. O pai do baixinho ainda achou engraçado quando soube que os bandidos tinham pedido $7 milhões e ele disse que ele não valia tudo aquilo. O caso deu o que falar, por mais um tempo, porque uma das mulheres presas, que foram presas, ainda disse que o irmão e um dos seguranças de Romário estavam envolvidos no caso. A Rússia acusa o irmão de Romário, Ronaldo de Souza, e o segurança de Romário, Wilson Mussauer, de serem os mandantes do sequestro. E o sequestro seria mandado pelo Ronaldo, irmão do jogador Romário, e pelo segurança. Esse segurança já tinha até visto ele lá. Não que ele entrasse no cativeiro, ele foi levar as coisas, mas o cativeiro não saiu. Porém, isso daí nunca foi confirmado, e ao que parece essa denúncia da mulher não foi pra frente. Já o Romário, numa entrevista, disse ter certeza de que os traficantes ajudaram a polícia no resgate de seu pai. No final das contas, essa união da polícia e dos bandidos deu certo, já que em 1994 finalmente veio o Tetra e com o baixinho sendo o melhor jogador da competição. Ou seja, é muito provável que se ele não tivesse jogado, o Brasil não tinha ganhado a competição. Então, você já agradeceu aos traficantes do Rio de Janeiro pelo Tetra do Brasil? Já o seu Edevair viveu mais 14 anos, falecendo em 2008 aos 76 anos no hospital Barra d'Or, sei lá, enfim, no Rio. Second time I have control the match. Que história, hein, meus consagrados? Eu adoro história assim, cheio de curiosidades, reviravoltas. E se você gosta de história assim, envolvendo criminalidade, envolvendo futebol, a gente fez um vídeo aqui no canal falando da máfia do apito. Vocês lembram disso aí? Pô, esse vídeo ficou incrível. Vou deixar aqui no card no final para vocês clicarem e assistirem, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!